Sejam bem-vindos, este é mais um NMT Conversa aqui nos estúdios do Notícias de Mato Grosso em Primavera do Leste. E eu estou recebendo aqui hoje o primeiro funcionário público de Primavera do Leste, ex-vereador, ex-secretário, um cara que todo mundo gosta, José Tonon. Zé, obrigado pela sua vinda aqui para bater esse papo comigo, cara. Francisco, eu que agradeço a sua boa vontade, a sua deferência em ter me convidado para participar desse evento, que para mim é de extrema importância. Zé, eu acho que para a gente falar de Primavera do Leste, né, nós estamos aqui em Primavera, esse é o 40º alguma coisa episódio, né, do nosso podcast, e você viu a história passar, ajudou a construir a história de Primavera do Leste, e eu tenho convidado pessoas para falar muito da história de Primavera do Leste, que eu também aproveito a minha audiência em Rondonópolis, né, que 65% da audiência nossa é lá, para as pessoas também entenderem um pouquinho do que vocês que chegaram aqui primeiro fizeram com essa cidade. Zé, como é que é esse negócio de ser o primeiro funcionário público de Primavera do Leste, não só da prefeitura, mas também da Câmara? Me conta essa história. Bom, Chico, primeiramente eu quero cumprimentar quem nos ouve, né, quem nos assiste lá fora, tá? Boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todo mundo. Olha, isso aí aconteceu assim. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa empresa privada. Uhum. E daí surgiu a oportunidade de trabalhar na prefeitura, estavam procurando pessoas com experiência, eu era um dos 3 que tinha experiência naquela ocasião, e o prefeito Darnes me convidou e eu fui para a prefeitura. Inicialmente ele me nomeou lá, era por nomeação, né, que já que não tinha ainda, não tinha nada de legislação. Eu vi uma foto aí, era só uma barraca, né? Exatamente. Ele me nomeou contador da prefeitura. Sim. E eu passei a exercer a função e tal, e tal, e tal. Quando eu fui ali pelo dia 10, por volta da primeira quinzena de janeiro, ele me chamou no gabinete e disse, vamos fazer uma reunião com os vereadores, 7 vereadores na época. Sim. Vamos fazer uma reunião com os vereadores e você vai dar uma explicação, fazer um apanhado de como é que funciona a Câmara, porque ninguém conhece nada. Mas você já tinha sido vereador, né? Sim, já tinha sido vereador, já tinha trabalhado na prefeitura da minha cidade, lá no interior do Paraná, e também na Câmara. Então eu tinha assim, uma experiência, um pouco de conhecimento. E assim aconteceu, né? Lá um dia combinado, nós fomos lá, num salão todo aberto, imaginamos lá uma divisória, aqui é o plenário, aqui é destinado aos assistentes, né? Então você só pode entrar aqui se convidado. Então eu fiz aquela explicação toda de como ia funcionar mais ou menos. O rito da Câmara. Exatamente. E aí eu já estava trabalhando na prefeitura e não tinha pessoas, eu já tinha redigido umas atas, as atas da posse do prefeito, a ata da posse dos vereadores, era eu que tinha redigido. Sim. E aí surgiu a necessidade de alguém que fizesse essa parte lá. O falecido ex-presidente e vereador Antônio Santo Renosto me chamou para conversar e me fez uma proposta. Olha, você vai trabalhar só no período noturno. As reuniões vão acontecer no período noturno, às sextas-feiras, e você faz o teu trabalho no período noturno. Não tem problema, eu não me lembro como é que era a legislação naquela época, eu sei que eu passei a trabalhar. Fazer as atas. Dias de sessão. Dia de sessão e um dia, uma noite ou 2 noites. Antes da sexta-feira eu ia na Câmara, eu tinha um gravadorzinho, eu tinha gravado a sessão anterior, eu fazia a ata e tal, submetia a eles e assim fui ficando lá e fiquei lá por, acho que se eu não me engano foi quase 8 anos e meio, trabalhando numa função e noutra. Olha só. Teve uma época que eu passei a trabalhar de terça e de sexta-feira. Tinha os 2 serviços, mas principalmente os primeiros 2 anos não tinha remuneração. Né? Sim. Eu trabalhava por... Eu pensei, já que o prefeito está me dando oportunidade aqui no Executivo, lá no Legislativo eu vou dizer muito obrigado, Primavera, e vou ajudar naquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. E assim foi ficando. E passou o presidente, passou outro, fiquei lá mais de 8 anos. Legal. Ô Zé, eu preciso dar um cavalo de pau na conversa, que eu costumo dizer, e eu queria falar da sua... Lá onde você nasceu, qual foi a sua cidade. Conta para nós sobre a sua infância lá no Paraná. Na verdade, parte da minha vida... Eu nasci no estado de São Paulo. Eu sou natural de Pirangi, no estado de São Paulo. Eu sou paulista de nascimento, paranaense de criação e mato-grossense, graças a Deus que Mato Grosso me adotou, então sou mato-grossense por adoção.
E com em torno de 6 anos de idade, nós migramos lá do estado de São Paulo para o noroeste do Paraná. Uhum. E fiquei lá no noroeste do Paraná até uns 22, 23 anos de idade, aí que me mudei para a capital e deixei o interior da capital. Qual cidade era? Marilena. Marilena. É a última cidadela, cidade pequena. A cidade hoje ela deve ter uns 8, 9 mil habitantes, da Rodovia do Café. A Rodovia do Café começa lá em Paranaguá e termina aqui na divisa do Mato Grosso do Sul. É a última cidade antes de chegar no Mato Grosso do Sul. Zé, os seus pais, você falou que com 6 anos chegou no Paraná, né? O que seus pais faziam? O que seu pai fazia? Trabalhava com o quê? Me conta essa passagem de vocês, da família. Eu também, né? O princípio da minha vida, até 15 para 16 anos, a gente era da roça. Roça mesmo duro, cafeicultura. Café. Meu pai produzia, ele era roceiro e trabalhador no café. Eu também trabalhei nessa área até os 16 anos de idade. Legal. E vocês são quantos irmãos lá, Zé? Somos em 6 irmãos. 3 homens, 3 mulheres. Família pequena para a época, né? Para a época, sim, né? Para a época, sim. Né? E aí você, ali, a sua infância, com quantos anos você começou já a ir para a roça, cara? Porque essas histórias são muito legais, né? Era diferente, um outro mundo, né? Exatamente. A gente estudava de manhã, ia para a escola de manhã, às vezes a cavalo, às vezes a pé. A maior parte do tempo a pé, aquelas chinelas. Não é havaiana, era uma marronzinha, tinha outro nome, as chinelas alpargatas roda, de tanto arrastar no chão, ela formava um bigode atrás e a gente se virava, né? Sim. Aí, às vezes a cavalo, mas às vezes era um ou dois animais só, precisavam o meu pai na lavoura e tal, então a gente acabava tendo que enfrentar a pé. Era muito longe? Era acho que era 9 quilômetros, se eu não me engano. Nossa, muito longe. Passava muito medo, porque naquela época era muito mato, então tinha lagarto, tinha tatu, e eles ficavam na beira da estrada assim, naquelas folhas secas, e de repente ficava na espreita, parece, porque quando a gente chegava perto dele, dava uma sacola, mas era cada susto, cara, o cabelo arrepiava todo. Então a gente começou uma vida estudantil nessa forma aí. E com quantos anos você começou já a ajudar na roça? Porque assim, geralmente é assim, né? Quando a gente é muito pequeno, a gente começa a levar o almoço, a merenda, né? Como é que foi a sua? A hora que a gente saía, eu e meus irmãos saímos para a escola, meu pai saía mais cedo, meu pai saía para a roça. Sim. E a hora que a gente chegava, eu e o meu irmão eu sou mais velho, né? Do meio, a gente ia levar o café da tarde para ele. Já levava o café da tarde e lá tinha as comadres, né? Que eu não me dava bem de jeito nenhum com o cabo, inchado até. Mas era triste, cara. Aí enfrentava aquele sol lá. Meu pai ficava das 6 às 18, das 6 às 6. E a gente chegava aí por volta de 12h30, 1h da tarde, e ficava até às 6. E aí era capinando, era ruando café, era rastelando café, era apanhando café, o que tivesse para fazer. Limpando cova de café recém-plantado, metendo a mão em aranha, em cobra. Esse aí foi o nosso começo. Muito triste, muito difícil. Sim. Mas era animado, assim, né? Se ajudava. A cultura do momento era aquela, né? O que era interessante é que quando um se apertava, que a propriedade tinha muito mato, tinha muito serviço, os vizinhos se juntavam tudo e faziam aquele mutirão, botavam tudo em ordem, daí em outras épocas a gente ia ajudar eles, ajudar os outros, e assim funcionava a nossa vida na roça. Que legal. E aí você ficou até os 15 anos aí? Eu fiquei até de 15 para 16 anos. Nesse período aí eu fiz o curso de datilografia. E aí você se transformou num cidadão diferenciado, né? Porque naquela época a gente tinha datilografia. Tinha custo, era pouca gente que aguentava pagar. Eu imagino que naquela época, o valor de hoje seria uns R$200. Mas para quem trabalhava na roça, naquele fim de mundo, era uma dificuldade sem tamanho. Sim. E o meu pai pagou o meu curso, e eu fiz o curso e passei. Né? E uma semana, pouco mais, uns 10 dias depois de eu ter o diplomazinho de datilógrafo, e de repente encosta o prefeito e o presidente da Câmara lá na nossa roça. E aí, o prefeito me cumprimentou meus irmãos, gritou com o meu pai: ô, seu Tonão, como é que vai? Aí o meu pai vinha se aproximando e ele falou: olha, eu vim aqui buscar esse camarada aqui para ir para a prefeitura. Olha só, cara. E eu nunca vou me esquecer que meu pai falou: não, esse é o meu mais velho, eu preciso dele aqui. Nesse momento você quase...
Aí eu terminei na base. Tem uma agonia, com jeito, o prefeito conversou, falou pro meu pai o que ele queria e tal, e foram embora. E o meu pai não respondeu. Sistemático? Sistemático? Não, ele não era sistema, ele era um homem sério. Sim. E ele pensava, poxa, né? Ele pensava, depois a gente conversou, e ele pensava, realmente, eu preciso de você lá junto comigo. Para ajudar a trabalhar. Tem 5 abaixo de você lá, como é que nós vamos, né? Mas aí passou, era no período da manhã, isso, passou o almoço e tal, não falei nada com ele, passou a tarde. Aí chegamos em casa... Você ficou muito ansioso, cara? Nossa, imagina, cara. Eu era um dos poucos da cidade que ia sair. A cidade não tinha banco, só tinha a prefeitura e a Câmara de Vereadores, o Correio, e delegacia de polícia, locais assim. E mais o comércio, né? Para você trabalhar fora da roça. E aí eu vi aquilo e falei, meu Deus. E aí eu tinha um amigo que era o padre da cidade, era meu amigo, né? Eu tinha sido coroinha, eu tinha feito o treinamento de liderança cristã, e vivia na igreja e tal. E na boca da noite a gente saía para brincar. Aí, ia para a rua. Sim. E eu falei, vou lá falar com o padre. Fui lá e falei com o padre Nelson. Padre Nelson, aconteceu assim, o prefeito Ernesto esteve lá e tal, e o meu pai tá meio... Não, vou falar com ele. E aí eu desci e fiquei esperando ele, falar com o padre chegar. Ele falou, já vou lá, daqui a pouco eu vou lá. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou, olha, se amanhã cedo você se arruma e tal, que nós vamos em Paranavaí, nós vamos fazer a tua carteira de trabalho. Olha só. Falei, nesse momento, eu não dormi a noite inteira, fiquei esperando para ir para Paranavaí. E era uma situação assim, então, a gente está acostumado aqui, vamos ali em Rondonópolis, vamos ali em Cuiabá, é 130 e 230 quilômetros. E a gente lá a gente tinha que ir para Paranavaí, eram 65 quilômetros, 70 quilômetros. Mas era longe, né? Mas era estrada de chão, mas era lá em Paranavaí. Né? Trocava óleo, calibrava pneu para ir lá em Paranavaí e tal. E no outro dia levantamos cedo e fomos para Paranavaí, já voltei com a carteira de trabalho e tal. Orgulhoso. Nossa Senhora. E passei a trabalhar na prefeitura. Eu era entregador de aviso do sistema de água, não tinha esgoto naquela época. Sim. Então, todo final de mês, não tinha leitura também, era por consumidor. Por consumidor. Chegava Todo mundo pagava a mesma coisa. Sim. E você foi fazer essa entrega? Eu ia entregar os avisos todo final de mês. Pois é, eu estava aqui, agora, daqui a pouco a gente volta para esse papo do seu primeiro emprego na prefeitura. Mas, cara, olha só, como é que eram as coisas, tão difíceis que era, né? Um curso de datilografia, que hoje ninguém nem tem ideia do quanto era importante, porque hoje a molecadinha já nasce com o celular na mão, todo mundo já aprende a digitar naturalmente, né? Virou uma extensão, né? O celular virou uma extensão da gente. E um curso de datilografia te diferiu não só dos seus irmãos, mas de todo mundo, dos seus amigos todos, cara. Exatamente. Te deu uma grande oportunidade. Uma baita de uma oportunidade que eu abracei assim. Inclusive, esse padre sempre foi muito amigo nosso. Sim. E esse padre, depois que eu já estava trabalhando na prefeitura, eu também não esqueço dele, ele me chamou para conversar e falou, olha aqui, você tem que ser você é um exemplo, você é um cara que teve sorte, você tem que mostrar para a juventude, para a infância e para a juventude da nossa cidade aqui, que você está num lugar ali porque você merece. Então, você tem que mostrar para os outros como que faz. E tem que fazer bem feito para mostrar para os demais como que se deve fazer na vida. E ele cobrava a gente assim, E te deu muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Cara, que coisa bacana. Periodicamente ele ia na prefeitura, dava uma olhada, né, perguntava para o prefeito, como é que está fulano aí e tal. E depois, assim, dos 16 para frente, há quanto tempo você ficou nesse cargo? Você evoluiu? Como é que foi? Não, eu entreguei aviso, se eu não me engano, foi 4 meses e aí eu já passei para auxiliar a tesouraria. Olha só. Auxiliar de tesouraria, rapidamente assumi a tesouraria e daí era eu que fazia os cheques, fazia o controle de todo o sistema financeiro da prefeitura, que era modesto, era uma cidade pequena e tal. Mas quem pagava e recebia e controlava tudo era eu. Mas isso foi o que te deu base para a sua profissão para frente, né? Sim, isso aí. Depois eu virei tesoureiro aqui em Primavera também, porque eu fiquei como contador e depois eu assumi, 90 dias após, o ex-prefeito Darwin me chamou lá no gabinete e falou, olha, eu vou te exonerar da contabilidade, nós vamos arrumar outro contador e você assume
que era departamental naquele Sim, tempo, né? Você assume sim. um departamento financeiro e vamos tocar aí. Ô, Zé, você chegou a fazer faculdade ou foi só aquele curso técnico? Não, eu tenho um curso de técnico em contabilidade e eu comecei 4 faculdades e a que eu fiz mais foi direito até o 6º semestre e não concluí nenhuma. Eu fiz a faculdade da vida. Da vida. Mas, bom, beleza. E aí você ficou ali na tesouraria, quanto tempo aí depois até que idade ali você ficou na prefeitura da sua cidade lá? Até 21 para 22 anos, e daí eu terminava o mandato daquele prefeito e eu não sabia se com outro eu continuava. Uhum. E aí eu falei, pô, eu já estou trabalhando na Câmara, já sei como é que funciona aqui, vou pleitear uma candidatura a vereador. Ah, então com 21 anos você enfrentou as urnas. Em 15 de novembro de 1976 eu encarei as urnas e deu certo. Deu certo? Deu certo. Quantos votos, cara? Ah, não me lembro mais. Eu fui o terceiro mais votado de todos os 9 que se elegeram. Mas eu não me lembro desses detalhes. Eu tenho uma propaganda daquela época, que vai fazer 50 anos agora em setembro. Nossa! Em novembro. E uma fã e eleitora guardou essa propaganda e ela me mandou, uns 3, 4 anos atrás, de São Paulo, ela me mandou. É original essa propaganda, está guardada aí em casa, podia ter trazido até. Zé, o que para você... Porque assim, você vem da família simples, né? Família humilde. O que te talhou para a política? Porque a gente olha para as pessoas, a gente fala assim, você é talhado para o negócio, né? Talhado para a política. E você é um cara talhado para a política, um cara acessível, humano. Foi a criação? Foi a criação e a curiosidade. Eu sempre fui assim. Eu vou falar aqui até uma bobagem, mas eu sou assim. Eu nunca assisti um filme inteiro na televisão na minha vida. Nunca. Mas eu já perdi horas e horas assistindo TV Câmara e TV Senado, por exemplo. É o seu esporte, como diz o outro. Exatamente. É o meu esporte. Eu gosto disso aí. E outra coisa, eu não li, eu li poucos livros na minha vida, mas o que eu já li na vida, o que eu já li, Veja, Isto É, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Folha de Londrina, o Estado do Paraná, que vinha para a prefeitura, depois fui ser bancário, vinha aquela montoeira de publicações, e eu pegava para ler na hora do almoço, quando não dava eu levava para casa e lia à noite, curioso. Eu sempre fui muito curioso. Que legal, Zé. E sempre fui muito dedicado, né? Sempre levando aquilo, sempre observando aquilo que meu pai falou. Você tem que ser honesto, na vida você tem que ser honesto. E graças a Deus tem dado certo. E aí, Zé, você foi de 21 aos 25, então foi o primeiro mandato de vereador? Não, eu não terminei o primeiro mandato, porque meu pai era candidato a vice numa chapa e eles não se elegeram. E eu me elegi vereador. Sim. E fui encarar um prefeito que fez assim. No segundo, terceiro dia de prefeitura, ele me chamou no gabinete, jogou uma camisa número 10 do Grêmio em cima, que ele era um gaúcho, jogou em cima da mesa e falou, como é que é? Vai jogar no meu time ou não vai? Eu catei a camisa, joguei no colo dele e falei, o senhor me chamou aqui para isso? Muito obrigado. E fui embora. Olha só. E aí fui fazer oposição na Câmara, assim, uma posição meio ferrenha. Dura? Eu era um cara meio corajoso, bastante corajoso. Sim. Se comparado com hoje. E não era muito bobo também, que eu já tinha um pouco de experiência. Sim. Eu fui fazer oposição na Câmara, fui me desgostando. Comecei a pensar naquilo, ver o que estava acontecendo e pensei, eu sou jovem ainda, eu tenho a vida inteira pela frente, eu não vou ficar aqui. Vou me licenciar e vou para Curitiba. E foi para Curitiba? Me licenciei em 6 meses, fui para Curitiba. Nós éramos em 3 duplas de irmãos. Sim. Alugamos lá uma casa lá num bairro lá e montamos uma república. E fiquei esses 6 meses, voltei, reassumi, fiquei mais 2 ou 3 semanas e peguei uma nova licença. Aí no final dessa licença aí, antes do final, eu renunciei, convocaram lá o suplente e eu fui embora para Curitiba. E lá fiquei um tempo, depois fui para São Paulo, e de São Paulo vim para Primavera. E lá em Curitiba, Zé, o que você foi fazer da vida? Lá em Curitiba eu fui fazer cursinho, né? Passei no vestibular de Direito em janeiro de 1976. Olha só.
mas não tinha, né? A Recurso, Faculdade né? de Direito de Curitiba era particular, não tinha como pagar. Tentei pagar o primeiro bimestre, caí fora e tal. Uhum. E aí fiz um teste num banco lá, no extinto Banco Nacional, né? Do Ayrton Senna. Ah, sim. E trabalhei um tempo lá no Banco Nacional, né? E aí, escriturário, como caixa. sim. E de lá fui para São Paulo. Ficou quanto tempo em São Paulo daí? São Paulo fiquei 4 anos e pouco. E banco também? Não, aí fui trabalhar não vou falar o nome, eu fui trabalhar no escritório central da Maná, na Maná Dubos, que hoje é da Bung Alimentos. Se não me Sim, engano. sim. Não, Maná foi famoso. Tinha um dingozinho da televisão que todo mundo conhecia. Sim, era uma empresa famosa. Conhecida. E aí, em que ano que você chegou em Primavera, cara? Eu cheguei em Primavera, eu vim para Primavera para conhecer em maio, maio de 85. E cheguei no fim do ano aqui, 5 de agosto, parece que é, de 85. E a cidade emancipou em 86. 86, é. Zé, e quando você chegou aqui, Zé, eu sempre faço essa pergunta que eu acho ela importante. Qual que é a visão que você tem? Qual que é a imagem que você tem de Primavera? A primeira imagem que você tem de Primavera do Leste? Um descampado, um sol que chegava a tremer assim, sabe? Bastante poeira, muito mato nas ruas, não tinha nada de asfalto, não tinha nada. Mas o meu cunhado, que hoje acho que é o dentista mais antigo em atividade aqui em Primavera, Dr. Rafael Furtado, foi ele que me trouxe aqui. Ele que me visitou lá em São Paulo e disse para mim, Tonão, Zé, eu estou numa cidade lá que eu tenho certeza que você vai gostar dela. Estou lá, é assim. Eu disse, eu vou lá conhecer. Legal. E vim. Logo em seguida, eu me joguei de lá para cá. Ele foi me apanhar em Rondonópolis e tal. Fiquei aqui um tempo, dei uma olhada assim. Já fui na fila da Telemate ali, a famosa fila da Telemate, e fiz a minha inscrição. Lá fiquei numa fila lá aguardando e já liguei para a mulher. A minha mulher já sabia, né? A gente já tinha conversado. Olha, eu acho que nós viemos para cá. Aqui é assim. Aqui não tem que pegar trem, não tem que pegar ônibus, não tem que pegar metrô. A gente tinha 2 crianças, uma com 2 e outra com 1 ano e 1 mês. Imagina ela pegar um ônibus para ir até o trem, do trem para ir até o metrô e do metrô para ir até não sei onde, para pegar um ônibus para levar a criança no médico. Longe demais. Longe demais. E a dificuldade. Muitas vezes a minha filha mais velha ficava no trem, né, que chega balançando, ela ficava no colo de pessoas desconhecidas. Sim. Você não caía? Sim. Né? Às vezes aqueles trem. Né? Lotado de gente. E aí eu vim conhecer aqui, falei para ela como é que era e tal. Ela falou, não, vamos dar um jeito aí. Zé, você casou com quantos anos, Zé? Eu casei com 27 anos. 27. Você estava em Curitiba ou São Paulo já? Eu estava na transição. Eu morava em São Paulo e a minha mulher morava em Curitiba e esperamos ela fazer o último ano de faculdade, de universidade lá em Curitiba. Ela fez qual curso? Ela fez turismo, hotelaria. Legal. E aí vocês chegaram aqui, era um casal novo com 2 filhos, então? 2 filhos, exatamente. Que idade tinham seus filhos aqui? Você lembra quando chegou? Acho que tinham, sei lá, uns 2 anos e meio. Tudo pequenininho. Então era. Mas foi um fato interessante. Eu fui morar na Porto Alegre, ali próximo do Hospital São Lucas. E as avenidas eram abauladas, assim, né? O miolo da pista meio abaulado, assim. E nas laterais formavam aquelas poças d'água. E chovia, naquela época chovia, que era uma barbaridade. Chovia muito, né? E formava aquelas poças d'água de 30, 40, assim, às vezes de uma rua na outra, assim, 100 metros, 80 metros de água, assim. Nossa. E ela ficava tão parada e tinha tão pouco movimento que ela ficava ali quietinha e ficava limpinha a água. Só a hora que pisava, que entrava dentro, que virava aquela lama. Sim, porque ficava aquele espelho d'água. E a gente descuidava e as crianças lá, tchum. Nunca ficaram doentes, cara, nunca. Lá em São Paulo a minha mulher vivia com elas para baixo, pareciam com vários tipos de problemas, principalmente gripe. Sim. E aqui... Problema respiratório, né? Aqui se jogavam nessas poças d'água aí e tal, levavam no posto de saúde, tomavam lá qualquer coisinha e pronto. Zé, e aí você chegou em 85, então só em 86 você foi trabalhar na prefeitura. E o que você fez nesse ano aí? Eu fui trabalhar numa empresa de aviação agrícola. Aqui, próximo da Uvetril ali, tinha a pista de pouso ali, o campo de aviação, que a gente falava.
E tinha o escritório da Tema Aviação Agrícola e eles tinham 2 fazendas e eu fui trabalhar no escritório, controlar, fazer pagamento. Sim, que é o que você sabia fazer. Exatamente. Fazer conciliação de conta bancária e tal, essas coisas. Legal. E daí surgiu essa oportunidade na prefeitura. Tem umas histórias para te contar. Vamos contar essas histórias, que essas eu quero ouvir. Surgiu essa oportunidade de trabalhar na prefeitura e o Adelir Formigueri, que era um dos sócios que morava aqui, o outro morava em Campo Grande, parece Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso. E esse Adelir foi um que me incentivou, falou, Zé, vai, eu tinha contratado com ele verbalmente, no bigode, que eu ia ganhar X por mês, mais 400 sacas de soja em 30 de março Sim. do ano seguinte. E aí ele me pagou direitinho, eu comecei a trabalhar em agosto, setembro, lá pelo dia 10, 8 de dezembro, eu já fui para trabalhar na prefeitura, já fui lá com outra coisa que eu tenho que observar. Quando a prefeitura começou a se organizar, tem uma figuraça aqui de Primavera do Leste que já estava no comando, a convite e em parceria com o prefeito eleito, o Érico Piana era quem fazia as reuniões e falava, o que vocês acham? Vamos fazer assim, vamos fazer assado? Eu acho que precisa fazer assim, eu acho que pode fazer assim, o que vocês acham? E a gente se reunia com o seu Érico. O Érico já virou um líder ali. Já estava, porque ele tinha experiência, tinha sido contador na prefeitura de Guaraniaçu, lá no Paraná, o pai dele foi prefeito. Sim. Então ele tinha, como diz o outro, as manhas ali, né? Ele já estava lá. Já, como diz o outro, por conta do pai ter sido prefeito, ele foi talhado para o negócio. Exatamente. Então nós já começamos a mexer nessas partes. Eu lembro que antes do prefeito assumir, eu entrei em contato com um dos amigos que eu tinha deixado na prefeitura onde eu trabalhei lá no Paraná e falei para ele, meu amigo, e outra coisa, lá você anda 50 quilômetros, você passa 3, 4 prefeituras, às vezes mais, tudo pertinho uma da outra. Sim. E aí eu falei, meu amigo, eu preciso que você me mande para nós aqui, para a gente adotar aqui no município, os DANs, né, o documento de arrecadação municipal. Sim. Pega um de Marilena, outro de Nova Londrina, outro de Guaraçá, outro de Loanda, outro de Santa Isabel de Ivaí, o que você puder pegar. E ele foi lá, pegou, botou no SEDEX e mandou para mim aqui um monte de... E aí... Você foi escolher o modelo. Aí nos reunimos, eu, o prefeito, dessa vez o Érico não estava, porque também não tinha muita dificuldade, e optamos lá e criamos o documento de arrecadação municipal com base naquilo que ele mandou para nós de lá. O Érico esteve aqui e ele falou que naquele momento da criação da cidade, né, era distrito, ele ajudou a fazer o documento do distrito, né, e aí depois da emancipação, e ele falou assim cara, o sentimento de todo mundo era meio que tipo, todo mundo ajudar na criação. Exatamente. Era todo mundo muito companheiro um do outro, era isso? Era. Isso me chamou muita atenção. Desde o princípio. Eu teve uma época, uns 6 meses que eu estava na prefeitura, aconteceu uns episódios aí, estava lá me ameaçando, e eu fiquei com bastante medo. E a gente lá em São Paulo e lá no Paraná ia falar Mato Grosso. Um negócio distante, né? Não, Matança. E um camarada me ameaçou assim, eu fui falar com o prefeito me tranquilizou, mas eu estava pronto para ir embora, voltar para trás, para qualquer canto. Mas não ficar mais aqui. Mas é uma outra história. Rapaz, como diz o outro, quase que você vai embora então, cara? Quase fui embora. Quase que eu fui embora em função... De uma ameaça. E por dedução, assim, eu acho que tudo isso que aconteceu comigo, dessa ameaça, do camarada chegar na porta do barraco que eu morava e dizer para mim, você pensa, um revólver na mão. Nossa, então você pensa que pesado. Você é o quê, rapaz? Você chegou ontem aqui, tu pensa que tu é o quê? Nossa. Mas peraí, eu acho que você está enganado comigo. Eu não conheço, não te conheço. A ameaça foi enganada? Foi enganada a ameaça? Não. Não te dou um tiro porque você só vive... Interessante que nos dias anteriores, o meu cunhado, ele tinha um Fiat 147 e ele foi embora. Ele foi passar as férias no Paraná, mas foi de ônibus. E aí ele deixou um Fiat 147 que ele tinha comigo. Para não deixar lá em qualquer lugar, lá não tinha garagem, deixou comigo. Então eu andava para baixo e para cima naquele mês e pouco, ele ficou lá com as minhas crianças dentro. Sim. Eu só não te dei um tiro na cara já porque você... Por que essas crianças dentro? Por que foi essa contenda, cara? Essa contenda é dedução minha e de mais algumas pessoas. E é em função do primeiro dia de funcionamento da Câmara, nesse dia que eu fui explicar para as pessoas, que eu te contei há pouco, que a Câmara... como funcionaria a Câmara. Entendi.
No meio das pessoas que estavam na assistência, eu peguei um cidadão com jeito, né? Olha aqui, eu vou pegar esse cidadão como exemplo. Quando passar a funcionar a Câmara, por exemplo, o senhor, naquele tempo, tinha que ser assim, né? O senhor vai ter que chegar aqui e vai ter que tirar o seu chapéu e segurar o seu chapéu ou pedir para alguém guardar. A mesma coisa se tiver uma arma, peça para alguém guardar, né? Não permaneça. Né? Tem que ter um... Você criou as regras, né? E por dedução minha, esse camarada não gostou. Mas terminou essa reunião, eu acho que interessante é isso também. Terminou a reunião, nós fomos numa lanchonete, numa pizzaria que tinha aqui, onde hoje é a Econômica Tecidos, lá em cima, tinha uma lanchonete e nós sentou lá o presidente da Câmara, os vereadores, sentou o Sérgio Costa à direita dele, esse cidadão e eu logo em seguida. Então trocamos ideia ali, tomamos uma cervejinha, um refrigerante, comemos pizza, jogamos conversa fora e fomos embora. Uns dias depois, aparece na frente da minha casa, desceu na mão, subiu na contramão, esse camarada me xingando. Nossa. Foi terrível. Foi difícil, né? Porque com a família... E realmente imagina, recém-chegado, assim, quase que eu fui embora, é verdade. Zé, lógico, além das dificuldades óbvias que é de criar-se uma cidade, criar-se uma prefeitura, né? Esses dias teve a homenagem do deputado Nininho aos pioneiros, então lá foi exibido algumas fotos, né, do Instituto Memória, a prefeitura de fato era uma barraca, né? E como é que foi assim, vamos criar uma linha, como é que foi o primeiro ano, as dificuldades que você já tinha experiência como vereador, né, como funcionário público de prefeitura, esse primeiro ano, qual foi as dificuldades maiores que você achou assim, do ponto de vista administrativo, até porque você era onde você trabalhava? Olha, para começar, não podíamos cobrar nada, não podíamos fazer nada, porque não tínhamos um código de obras, não tínhamos um código de postura, não tinha nada de legislação. Então, o princípio de todos, e graças a Deus que o governo de então colocou a Codemate, né, a extinta Codemate, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, com um grupo de pessoas experientes, que recepcionava nós aqui de Primavera do Leste, mais 20, se eu não me engano, foi 24 municípios emancipados no mesmo dia. Né? Até um monte mesmo. Uma porção deles. E eles nos recepcionavam em vários locais, lá em Cuiabá, cinemas e tal, em locais assim apropriados para receber bastante gente. E foram nos treinando. E antes de a gente ter, eles mandavam modelos que eram reproduzidos xerograficamente. Mandavam modelos e a gente foi adotando aqueles modelos e devagarinho foi criando. Os vereadores foram votando. Exatamente. Foi desse jeito que foi feito, paulatinamente, devagarinho, todo mês acontecia uma coisa e o município foi Então, a dificuldade maior foi porque teve que criar tudo, né? Tudo. Teve que criar tudo. Não tinha... Eu me lembro que na primeira sessão de vereadores, por exemplo, a primeira-dama de então, a dona Terezinha, era sócia de uma escola aqui na cidade e ela emprestou as carteiras escolares, 7 carteiras escolares e 7 cadeiras e levamos para a sala definida como a futura Câmara de Vereadores. E os vereadores sentavam nas carteiras escolares e... Em que região que foi a Câmara aqui? Onde é que foi a primeira Câmara? A primeira Câmara foi no prédio do Petri, lá no famoso prédio do Petri, ali, no início da Piracicaba. Lá perto da hoje a academia ali, aquela região ali? Não, no início da Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre ali. Porto Alegre com... Agora me esqueci o nome daquela outra rua lá. A primeira esquina ali. Alugamos a parte de cima, a parte de baixo ainda não. E numa das salas lá em cima se definiu que seria a Câmara e foi assim que começou. Posteriormente, ele concluiu as obras na parte de baixo e a prefeitura alocou a parte de baixo também. Depois veio o Banco do Brasil e foi indo. Foi assim. Foi construindo, né? O seu Érico me disse que quando ele participou da primeira viagem oficial, né? Ele e o seu Darn Ceruti, e ele me falou outra pessoa, que eu não vou lembrar agora, mas está gravado, ele falou aqui comigo. E ele fez a primeira viagem oficial para Brasília, né? Para Brasília. Aí até brincamos aqui durante o nosso papo, o que foi pedir? Foi o que tivesse para dar, porque a cidade não tinha nada. Exatamente. Eu acho assim, até... Vou falar um pouco de política.
proporcionalmente falando, o governo do estado mais importante para a Primavera do Leste foi o Carlos Bezerra. Foi o Bezerra. Foi o Carlos Bezerra, porque o Carlos Bezerra, na época, ele veio aqui e falou que, ó, eu tenho isso, tenho isso, e tenho isso, tenho isso, e eu vou destinar isso para vocês. Patrola, retroescavadeira. Estruturou a cidade. Estruturou com aquilo que ele podia, e alguns móveis, né? Uhum. Não tínhamos nada. Ontem entrevistei aqui o secretário Fábio Parente, né? E ele é do MDB. E aí nós abrimos uma parte para falar do Bezerra, da importância do Bezerra, porque o Bezerra foi um cara moderno, e foi tão moderno que ele saiu de uma corruptela igual Rondonópolis, virou governador. Exatamente. Por conta da gestão que fez em Rondonópolis, né? Porque hoje as pessoas criticam muito o Bezerra, né? Mas não sabe o que ele fez, não sabe o que ele foi, a importância que ele teve. Então você está me dizendo aqui agora que ele foi um governo importante. Muito, muito importante, porque ele ensinou a Primavera do Leste a dar os primeiros passos. Ele que inclusive o asfalto, né? Quando ele assumiu o governo, a empresa Camargo Correia, que era responsável por fazer o asfalto, ela estava sediada em Paranatinga. Estranhamente, mas estava em Paranatinga. Aí tinha uns problemas políticos naquela época, e estava lá exatamente em função da política. Ele trouxe esse pessoal para cá, e começou daqui para lá. A Piracicaba até aqui no Barril, a Piracicaba até aqui no Bradesco e a Porto Alegre até no Barril Centro, esse asfalto foi o primeiro asfalto que foi feito, e foi feito no governo Bezerra, no governo Bezerra. Do governador Carlos Bezerra. Olha só, eu quando cheguei aqui, que eu vi a primeira vez aqui, foi ali, puxa, acho que eu vim aqui com 14 anos a primeira vez, e depois eu vim aqui em 2005. O asfalto acabava aqui no Hospital São Lucas. Exatamente. Depois foram feitas outras etapas e tal, ele foi até ali e devagarinho foi ajustando, né? Foi fazendo. Ô Zé, como você participou da criação da cidade, da construção, dessa estruturação, da infraestrutura da cidade, a primeira escola, você lembra quando é que foi construída, ou já tinha a primeira escola, quando ainda era distrito, já tinha? Tinha duas escolas, tinha uma escola estadual, que é onde hoje é a escola Aldo Escopel, e tinha duas escolas particulares, que era onde é hoje o Centro Educacional Primavera, e onde hoje é a sede do Primacred, era uma escola que se denominava Escola Jean Piaget, que era uma escola particular também. A primeira escola construída pelas administrações municipais foi a Escola Mauro Vaz. Mauro Vaz. Qual foi o prefeito da época? Foi o primeiro mandato do prefeito Érico Piana. Foi o Érico Piana. 4 salas e a parte administrativa, cozinha, essas coisas aí e tal. A dificuldade, a ajuda do deputado federal Percival Muniz. Olha, achamos uma obra do Percival como deputado, hein? Ele ajudou na liberação dos recursos lá. Olha só. Porque lá em Rondonópolis, né? Eu sou de Rondonópolis, lá o pessoal nem comenta que ele foi deputado constituinte, porque não foi lá alguma coisa, né? E aí que você está me dizendo que ele ajudou na escola, já foi bom, já serviu para alguma coisa o mandato do Percival, então. Para mim, ele serviu para mim marcá-lo. Porque, como eu fui tesoureiro e eu tinha muito medo das coisas, por lei e por norma aqui do Tribunal de Contas, eu tinha que fazer todos os cheques que eu fazia com uma cópia. E eu fazia em 2 cópias. Que uma era para mim. Uma eu guardava para mim. Não sei se podia ou não podia, nunca analisei isso, mas eu guardava para mim. Inclusive no próprio cofre da prefeitura. Sim. Eu guardava aquela cópia para mim e de tempos em tempos eu levava em casa e botava dentro de uma caixa de televisão que eu tinha em cima da laje. E era muita cópia de cheque. E o medo era que alguém falasse alguma coisa, que surgisse alguma coisa que envolvesse a parte financeira, e eu, não, peraí. Você tinha cópia. Não pagava, a gente não recebia nada em dinheiro, nem pagava nada em dinheiro. Então eu guardei tudo isso aí por um longo período, faz poucos anos que eu fui lá do lado do Machadão, lá e fiz um monte lá, e levei uns litros de álcool e meti fogo nos diplomas que eu consegui. Um dia que eu amanheci meio com a veneta virada, como diz outro, eu levei esses diplomas dos cursos que eu fiz,
lá no IBAN, no Rio de Janeiro, lá no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que eu fiz em Brasília, que eu fiz aqui em Cuiabá, eu fui lá e botei fogo em tudo. E nessas cópias do cheque também. Porque eu pensei que eu não fosse mais mexer nessa área aí e tal. Mas, daqui a pouco nós chegamos lá. Você vê que passou. Quando o prefeito Érico terminou o último mandato dele, dos 4, né, a cidade tinha 31 anos e ele tinha sido prefeito 16 anos. 16 anos. Um ano a mais da metade Sim. do tempo da existência da cidade. O quanto o Érico foi importante para termos uma primavera que nós conhecemos hoje? Olha, como eu te disse lá no começo, nos primeiros passos, ele já estava lá, não intrometido, ele estava lá convidado para ajudar a organizar. Então, desde aquela época, desde então, até ontem, hoje, de repente, ele pode até fazer alguma coisa mal feita, mas até ontem ele foi para mim, José Gonzaga Tandão, ele foi um exemplo de pai, ele foi um exemplo de político, ele foi um exemplo de prefeito, um exemplo de pessoa, um exemplo de avô. Eu me espelhei no Érico, nunca vou conseguir ser como ele é, né? Mas eu me espelhei muito nesse cidadão, tanto que meu pai, quando vivo, meu pai conhecia o Érico Piana como se ele tivesse convivido com ele. De tanto que eu falava do Érico Piana por telefone, né? Porque a gente vivia a 1.200 quilômetros de distância. Mas o meu pai conhecia o Érico tão bem quanto eu conhecia, porque eu falava desse Érico, do Érico para ele sempre. E o que nós temos hoje? O que nós temos hoje em termos assim de organização, aqui tem um povo que faz. E o que me despertou a vontade, eu lembro que eu falei que eu queria ir embora, mas o que me despertou a vontade é que eu sou católico. O que me despertou assim a vontade de pegar na corda e ajudar a puxar para o lado de Primavera foi que quando, tanto na igreja, quanto no comércio, quanto nos eventos que se promovia aí, quanto na parte política, tudo o que se ia fazer, se juntava aí um grupo de pessoas, quase sempre os mesmos, mas que iam convidando sempre um pouco mais, e saía, e fazia acontecer. E o Érico sempre, como prefeito e como cidadão, sempre capitaneou nesse período que ele teve. Sempre ele esteve à frente disso aí. E era um cara sensato, era um cara que sabia o que falava, que sabe falar, que sabia se portar, que sabia se... Porra, é um exemplo aí para qualquer cidadão aí. E outra coisa, a gente tem um pouco de percepção também. E eu percebi, assim, às vezes que ele estava angustiado, que os problemas, que as coisas não davam certo, como ele sofria quando as coisas... A gente convivia proximamente. Eu não sou de fazer visita. Sim. Eu não vou na sua casa. Para mim, ir na sua casa, ou na casa do Érico, ou na casa de qualquer um aqui em Primavera do Leste, é muito difícil. Sim. Mas, assim, eu tenho uma admiração e um respeito por aquele cidadão, por aquela família muito grande, e sou grato eternamente pelas oportunidades que ele me deu, por aquilo que ele me falou, por aquilo que ele fez para mim. Que coisa bacana, bonito de ver, né, a gratidão que você tem, né? Aliás, Chico, deixa eu te falar um negócio. Eu sou o único primaverense, eu sou o único cidadão primaverense, isso muito é motivo de muita honra para mim. Tem pessoas que não gostam, que vai criticar, não me interessa. Eu sou o único primaverense que trabalhou com todas as administrações municipais em função gratificada. Eu nunca fiz concurso na Prefeitura de Primavera do Leste. Eu comecei na primeira gestão e terminei com o Getúlio e na última administração do Getúlio. Inclusive, tive problemas, eu como vereador e o Getúlio como prefeito, nós tivemos problemas, assim, do ponto de vista político, assim, de muita rusga, de muita embate. Muitos embates. E acabei ocupando uma função gratificada no governo dele também. E agora, no último, não tenho nenhuma função gratificada no Executivo, mas tenho uma lá no Legislativo. Que estou convivendo lá, eu já com quase 74 anos de idade, convivendo com a rapaziada lá. E acho que todo cidadão, eu estou tendo, assim, ao vivo, a mais nítida impressão de que todo cidadão com experiência e que com saúde, ele devia continuar trabalhando, porque é muito gratificante, é muito interessante, é muito importante para o ser humano continuar trabalhando quando ele pode. Bom, Zé, você foi vereador aqui em Primavera, né? Fui vereador.
Foi vereador um mandato, 2 mandatos? Quantos mandatos? Eu fui 2 mandatos, 97, 2000, 2004, 2008. 97, quem foi o prefeito vencedor? Piana. Foi o Érico, né? Sim, sim. Você era do grupo dele, então... Do grupo dele. Você deixou a prefeitura e disputou a eleição. Já no MDB? Qual partido? Sim, no MDB. No MDB. Você foi qual colocado na eleição, você lembra? Não lembro. Mas fui na marra, na eleição de 97, fui assim... Na Bacia das Almas. Na Bacia das Almas, eu me lembro que a apuração foi no ginásio Pianão, se eu não me engano. Foi no ginásio Pianão e saiu todo mundo comemorar e tal, e ficou eu e mais 2, 3 lá, naquela agonia, contava um pouquinho e porque não era eletrônico, né? Era tudo manual, né? Faltava chegar a urna. E no fim, eu e esses 2, 3 que disputávamos, eu me sobressaí por uma merreca de voto lá e aí eu fui comemorar sozinho, porque isso aí aconteceu mais de 1 hora e meia depois que tinha saído o resultado para o prefeito e para os da linha de frente, né? Sim. Então foi bastante sofrido. Ô Zé, você tinha tido a experiência de ser vereador lá no Paraná, né? E quando você vira vereador, claro que o tempo muda, né? As coisas vão modernizando. Você sentiu diferença quando virou vereador em Primavera? As coisas estavam diferentes, estavam modernas? Ou aquela experiência que você teve no Paraná te ajudou aqui para conduzir um mandato de vereador em 97? 98, no caso. Não, eu senti... É diferente, né? Lá naquela época, primeiro, era a época da ditadura, não acho que houve uma ditadura militar. A minha opinião é que houve um governo militar para consertar esse país e botar ele na linha naquela época, ele estava mal encaminhado. Sim. Então era a época do governo militar. Então não tinha salário para vereador, não é como hoje que tem essa brigaiada por causa de dinheiro aí. Uhum. O dinheiro é muito bom, mas é um problema sério, né? É um negócio complicado, né? Então naquele tempo a gente se reunia a oposição com a situação do prefeito e mais, eu me lembro que naquela época o gerente do Banco do Brasil, o gerente da Caixa Econômica, o juiz de paz, o delegado, eram autoridades que eram convidadas nesses momentos. Olha, nós temos um problema assim, nós vamos resolver, que jeito que nós vamos resolver? O padre falava, o gerente do banco falava, o prefeito falava, os vereadores falavam. Se chegava a um consenso e saía daquela mesa ali para ir votar lá sabendo o que ia votar e o que se pretendia fazer. Não tinha esse empoderamento que tem hoje, então? Não tinha. Hoje meio que encastelou, né? Aí cheguei aqui, já depois da Constituição de 88, né? Já era em 97, já comecei a ver aquele negócio, a ver as coisas diferentes. Já teve vereador que tinha ido lá em Brasília, tinha visto aquela bagunça, que lá aqui já trouxe aquela bagunça para cá, ou seja, um está no microfone falando ali, discursando, falando coisa importante, e o outro está fazendo chacrinha ali. Uhum. Ridículo, mas do brasileiro isso aí, é nosso isso aí. Uhum. E eu comecei a estranhar aquilo ali e tal, aquelas rusgas entre prefeito e vereador. Um falava uma coisa, outro falava outra, diziam que eu era polêmico, diziam que eu era isso, que eu era aquilo. Eu nunca liguei. Não. Eu sei que eu sou polêmico, eu sei que eu sou chato, mas eu não pretendo mudar, eu nunca pretendi mudar, eu quero ser desse jeito. Com 74 anos que não vai mudar, né? Não vou mudar, não pretendo mudar de jeito nenhum. E Zé, ali em 97, né, 97 para 2000, a cidade ainda é muito pequena, né? A cidade caminhando ainda, né? A cidade, porque ela deslanchou muito depois, nos últimos 7 anos, vamos colocar que ela deslanchou, né, para valer. Então, ainda era uma cidade pequena ali na década de... 97 você terminou em 2000, né? 2000. Em 2000. Quais são as dificuldades ali que vocês enfrentaram, que vocês ajudaram a resolver como vereador ali naquele período? Tínhamos problemas de toda ordem naquela época. Era uma dificuldade com energia elétrica, era uma dificuldade com água, era uma dificuldade com praticamente tudo, estava tudo para se fazer. Então, a correria, eu me lembro que até fui criticado uma vez por um jornalista aí e tal, um amigo nosso aí, porque se pegava diária, peguei algumas diárias, peguei várias diárias para ir em Brasília. Uhum. Eu ia no Ministério das Minas e Energia, eu tentava resolver o problema do pessoal lá de baixo da serra, que não tinha energia, que é o programa Luz para Todos. Uhum. E se bateu tanto atrás dessa Luz para Todos, e se bateu tanto atrás dessa energia para a Primavera do Leste, para ela
ela ser o que ela é hoje. Aliás, acho que no ano 2010, por aí, ela já estava bastante confiável. Se bem que eu particularmente, acho que nós ainda sofremos muito. Sim. Primavera merecia ter uma energia mais confiável e merecia ter um sistema de internet mais poderoso. Não, a internet Primavera, eu vou falar para você, se tem um negócio que é vergonhoso aqui, é a internet. Exatamente. É a internet. E o problema de abastecimento de água, a antiga Sanemate, aquela dificuldade, era uma situação... Sim. E aí você deixou não tinha reeleição, né? Ou não, já tinha reeleição? Não, tinha reeleição. Eu fui candidato à reeleição. E aí? Você Não. Eu me elegi a primeira vez, que eu me candidatei à reeleição e não me reelegi. Não reelegeu. Eu fui o segundo mais votado na eleição de 2004, com 890 votos, e na reeleição eu fiz 225 votos. Olha só, 800 votos. Eu sou chato. Em 2006. Polêmico. Eu nunca fazia o enfrentamento que precisava fazer. Mas tinha que fazer. Por exemplo, por que ninguém mexe? Vou falar um negócio que é sério aqui. Nós dependemos muito deles. Sim. Mas muito mesmo. Vamos falar em política agora. Sim. Dependemos muito deles. O município é agrícola. Uhum. Mas por que nós temos quase todas as esquinas com os meio-fio quebrados aqui? Por que nós temos uma cidade com 100 mil habitantes, nós temos tantos caminhões estacionados nas vias públicas aqui, que já provocaram acidentes, inclusive já perderam vidas? Se nós tivéssemos tirado esses caminhões aqui do centro da cidade, tivéssemos arrumado um lugar para eles estarem, com toda a infraestrutura, evidentemente, né? Se nós tivéssemos poupado apenas uma vida dessas diversas que nós perdemos aí, com um caminhão estacionado aqui, teria valido a pena. Sim. No entanto, nós somos, acho que uma das poucas cidades do Brasil, com 100 mil habitantes aproximadamente, que os caminhões circulam. Que permite entrar um caminhão. Permite caminhão. Eu acho que eu falei sobre isso aqui com o vereador Marcondes. Eu falava sobre isso aí e já falei isso aí para o Marcondes, já várias vezes, já conversei isso aí com o Marcondes e já propus para ele, e ele já fez indicação até para o município correr atrás. O estado de São Paulo não tem aqueles estacionamentos para aquelas carretas, aqueles estacionamentos imensos lá antes de chegar no Porto de Santos, com toda a infraestrutura para estacionar. Rondonópolis não pode entrar caminhão. Então, então, isso aí era um tipo de coisa que eu ia perder voto, porque tem uma associação forte de caminhoneiro aqui. E se eles estiverem me escutando, me perdoe, mas eu acho que está na hora já de nós tirarmos esses caminhões, tremiões e bitrens aqui do centro da cidade. E acaba com o asfalto, cara. É realmente... Outra coisa, nós não temos ainda um horário para carga e descarga. Também é um absurdo. Outra coisa, tem hora que você vê 2 motos estacionadas, onde dá para estacionar 3 ou 4 carros. E tem 2 motos lá estacionadas, sendo que eles têm os locais para estacionar lá na ponta da... Mas eu vou ser sarcástico aqui. E quem é que vai ter peito, por exemplo, para tirar os estacionamentos dos canteiros? Porque se você regulamentar... Outra coisa. Isso aí, inclusive, já foi objeto de indicação minha lá atrás. Agora, e aí não ganha voto, isso aí não ganha voto. Não ganha voto. Não, e eu acho, assim, pra gente que é de fora, né, pra gente que é de fora, quando você começa a conviver com a cidade, eu convivo aqui há muito tempo, né, tô aqui desde 2009, trabalhando aqui, vindo e tal, é estranhíssimo, até hoje é muito estranho estacionar no canteiro, pra nós. Para mim, é muito estranho. Se eu não me engano, tem uma avenida em Lucas do Rio Verde que eles tiveram o capricho, eu não sei se é Lucas ou se é em Sorriso, que eles tiveram o capricho de elevar a altura da guia do canteiro central, do meio-fio do canteiro central, a altura que não se pudesse abrir o banco, que ele tem que ficar mais de 60 centímetros encostado fora da guia, e aí era objeto de multa, e eles conseguiram tirar em partes o estacionamento no canteiro central. Então isso aí, nós temos 100 mil habitantes, cara, está na hora, já passou da hora de nós. Eu falando aqui, coisas que eu não devia falar. Não, mas, Zé, eu acho que essas coisas a gente tem que falar. Eu por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo. O cara rebaixa, o cara faz um prédio, ele faz recuado, ele rebaixa o meio-fio, e aí ele cria um estacionamento privativo. O CONTRAN diz que tem que ter uma entrada e uma saída. E aqui, se você para no meio-fio, por exemplo, tampando uma entrada dessa, o dono da loja vai lá te insultar.
E eu já passei isso aqui. Mas você sabe que tem uma resolução recente de 2016 do CONTRAN dizendo o seguinte, que se ele rebaixou a guia para estacionar Qualquer um pode. ele, qualquer um pode estacionar lá junto. Sim, mas é o que eu tô falando. Se você para no meio-fio, é a mesma coisa. E aí acontece esse tipo de coisa. Lá em Rondonópolis eu passei uma situação dessa. Eu não lembro agora em qual ano foi. Eu parei na frente do meio-fio e uma pessoa de uma loja, de uma escola de idiomas, eu estava no restaurante do lado e eu parei dentro da lei. Eu sou jornalista, eu conheço a lei, né? O jornalista precisa entender da lei, senão o jornalista que não entende da lei, para mim, ele está muito por fora, né? Eu parei e, rapaz, você acredita que a dona da loja, da escola de idiomas foi lá me incomodar? Cara, eu não aguentei. Eu peguei o telefone, liguei para um vereador amigo meu e falei, bicho, tá na hora de ir regulamentando. Então, por exemplo, você pega assim, ó, Posto Barril aqui, por exemplo, do centro, da Nóbiles. É todo rebaixado. Só que e aí você vê ali, ninguém tá parando ali, e o cara para no canteiro. Cara, você pode parar ali, é só uma entrada e uma saída, cara, a lei. Essas coisas eu acho que tem que modernizar. A cidade, nós estamos falando que a cidade dobrou de tamanho nos últimos 7 anos e vai dobrar de novo nos próximos 10. Se você quer estar em Primavera de forma organizada para os próximos 10 anos, está na hora da Câmara de Vereadores começar a discutir essas coisas. Vamos perder mais uns votos aqui. Tem empresas aqui em Primavera, não são muitas, mas tem empresas aqui que já estão fazendo o seguinte, elas adquiriram aqueles cones particulares. Uhum. Quem teria que ter cone aqui? As polícias e a polícia de trânsito municipal lá. Simples assim. Né? E o que ela faz? Ela vai lá, bota 5, 6 cones na frente da loja dela, e daí os próprios donos, o próprio gerente, os próprios funcionários estacionam no estacionamento dos vizinhos. Reserva de mercado. Ele acha que isso aí é direito. E se o vizinho dele fizer a mesma coisa, o da direita, o da esquerda, o da frente, onde que o povo vai estacionar aqui no centro da cidade? E temos que levar em consideração mais do que qualquer outro município, que o município de Primavera do Leste, proporcionalmente, é o segundo município do Brasil em número de veículos pessoa. Só perde para aquela cidade para frente de Goiânia, ali, como é que é? Anápolis. Anápolis é em primeiro lugar. Campeã. E depois é Primavera do Leste. São mais de 14, 15 mil motos, triciclos. Não, placados em Primavera. Ciclomotores. Esses dias eu parei ali, eu estava com um amigo meu, falei assim, eu vou testar. Aí a farmácia, não das redes, as redes já estão todas adaptadas, entrada e saída, né, estacionamento e tal. Aí eu parei, eu vou testar. Aí eu parei numa farmácia, tava a placa lá e pintado de amarelo. Eu falei, vou testar. Vou te falar sobre isso. Rapaz, o povo fica olhando pra gente, eu falo, rapaz, vem falar comigo sobre isso que eu vou explicar pra você como é que é esse negócio aí. Também é uma decisão, é uma portaria do CONTRAN de 2013. Aqui em Primavera, quem fez a indicação lá em 1997 para pintar, para que não tivesse estacionamento privativo, acabar com isso, foi esse ex-vereador. Tá? Mas daí eu também já cheguei, já estacionei, eu falei, escuta, eu posso estacionar? O cara falou, eu fui lá para provocar. Posso estacionar? Não, você não pode, aí é privativo, é para os clientes. Ele falei, não. Não é não. Eu estava com tudo na mão, falei, ó, aqui, com base nisso, você não pode falar nada, não, para os caras que estacionar aí. Porque isso aí, inclusive no banco, né, nos bancos, hoje o carro forte encosta, ele encosta em fila dupla, que se ele tiver que arrancar, não tem ninguém, né, que se ele estacionar lá no local ele estacionava ontem, chega um bandido, encosta atrás e outro na frente, ele não tem como sair. E estacionando, então mexeram com isso aí também e acabaram com o estacionamento do carro forte também, nesse mesmo lá em Rondonópolis eles param no meio da rua e eu vou falar para você, eu acho, assim, uma falta de respeito. Sabe? Eu acho que, é dinheiro, não sei o quê, mas, cara, as empresas é que tem que dar segurança para os carros fortes e tal, mas não dá para separar, por exemplo, o Banco do Brasil era na Dom Pedro II em Rondonópolis, imagina. E o cara chega e para, bicho. Não, mas aqui em Primavera também tem, vamos perder mais uns votos, aqui em Primavera também tem um costume feio, tem escola pública e escola privada aí,
que a pessoa encosta na frente do portão e não quer nem saber quem vem atrás. Não quer nem saber. Aí ele para, o outro para atrás e forma aquela fila dupla, às vezes até tripla. Eu já teve ocasiões que eu vi fila tripla, porque porque o pai quer deixar. Eu acho que todo pai tem que ter o maior cuidado do mundo com o filho. Né? Não vamos tirar isso aí. Mas, poxa vida, para lá numa distância onde ele acha lugar para estacionar, pega o filho pelo braço e vai levar ele lá na porta da escola e não fazer um negócio desse aí. Então, são coisas que a Primavera de 100 mil habitantes tem que começar a tomar providência meio que ontem. Porque se imagina, né? Imagina só daqui 10 anos que nós estamos falando que a cidade vai dobrar, né? Vai chegar para 200 mil habitantes. Se não regulamentar isso, e eu repito, já que nós estamos perdendo voto, nós estamos falando aí, de vez em quando tem umas crises aí dos ambulantes, né? Que não são ambulantes, são pequenos empresários que para os trailers da vida. E, cara, a maioria dos trailers, a maioria, 90%, 95% dos trailers, o cara vai lá, recolhe, bonitinho, vai embora. Mas, cara, tem uma meia dúzia aí barulhenta, cara, que puta... E larga no meio da rua, e larga lá, e suja, aquelas manchas de óleo, aquela coisinha toda, ninguém toma cuidado. Eu aí não vou te livrar desse comentário, mas eu acho que, assim, e tem vereador aqui que eu acho que o vereador tem que parar com isso. Sabe, vereador dá guarita para isso, dá voz para isso, e você vai ver, sabe, é lógico que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem seu dinheirinho, claro. Ganhar um dinheirinho, mas acho que tem que ter organização, né? E aqui perto da loja do 13 ali, por exemplo, cara, a loja do 13 é complicada, é a loja mais movimentada e bem sucedida da cidade. Sim, por que parece. Mas ali, cara, tem 3, 4 trailers que tá dormindo ali, cara. E aí? Isso é um problema sério. Estão tentando resolver. Faz anos que eu sei que estão tentando resolver isso aí, mas não resolve. Se você centralizar, vamos pegar, por exemplo, ali do lado da pista de caminhada lá em cima, naquela área que tem ali livre. Se levarmos 30, 40 deles para lá. Não, vai ter 100 aqui na cidade novo. E como é que faz? Não, vai ter 100 aqui novo, vai abrir novo aqui na cidade. E outra coisa, que você sabe que tem em todo lugar tem uns espertalhões, né? Sim, claro. Tem nego aí que tem, brasileiro, né? Tem nego aí que tem 3, 4, está explorando 3, 4, 5. É uma rede de fast food. Tá de laranja. Mas onde o presidente tem laranja, os que estão abaixo dele podem fazer qualquer coisa. Esse aqui é o problema. É difícil, né? Bom, Zé, você que viu a cidade nascer com todas as dificuldades que ela teve, né, na criação, né, o desenvolvimento da cidade, você foi vereador 2 mandatos, você viu todas as gestões passarem, e nós vivemos um momento ímpar na história da cidade, que é a inauguração da Rumo, né? Dia 20, a Rumo inaugurou lá em Rondonópolis, para contextualizar, lá a Rumo ficou em Rondonópolis, então o orçamento quintuplicou. Aqui, embora seja em Dom Aquino, mas a cidade que vai receber as empresas é Primavera. Como é que você vê com a sua experiência, e hoje também trabalhando no Legislativo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, como é que você vê esse momento da cidade? Olha, é um momento dos mais importantes dos últimos anos, né? E também bastante preocupante, porque com certeza vai talvez até duplicar o número de caminhões, bitrens, tremiões aqui na região. E precisa, nós vamos precisar. Teria que já ter algum movimento de duplicar essas essa rodovia aí, a BR-70, daqui até lá fora. Sim. Já teria que estar andando, já teria que estar iniciando isso aí. A gente não ouve falar nada. Se houve alguma promessa aí agora em período de campanha, mas o ano que vem a gente não vai ouvir falar mais nada. Não, e é muito difícil e muito caro para fazer. Então, é caro, é um negócio caro para fazer. Então, o município não poderia, para ser melhor do que aconteceu, só se eles tivessem trazido toda aquela estrutura lá para dentro da área territorial de Primavera do Leste. Mas você sabe que, né, houveram tentativas aí, um puxa para cá e outro puxa para lá e acabou ficando lá fora. Mas para Primavera do Leste, olha, você vai ver o salto que isso aqui vai ter em todos os sentidos. Você não acha, Zé, que também tem um outro lado, né? Ontem eu recebi o secretário Fábio Parente aqui, nós falamos sobre isso, vai ter transportadores que estão vindo, enfim, é uma estrutura enorme de empresas que vão vir. Só que junto com isso também, Rondonópolis, quando deu esse boom econômico,
Cara, o que teve de problema também com criminalidade, Sem dúvida. né? Aí, falta de escola, essa UPA não vai ser suficiente. Então, esse momento da cidade, eu acho que a classe política, eu vou te incluir porque você está trabalhando na Câmara, né? Você continua sendo você tem um espírito público ainda, né? E você já disse que vai ser assim até morrer, não vai aposentar. Eu acho que esse momento, as discussões acho que precisavam ter um pouco mais de profundidade para entender melhor o que é o momento da cidade. Aí precisa de união. É agora que precisamos de união. E Primavera, mais uma vez, está dando sérios sinais de que não vai ter união, no momento de ter união. Uhum. Eu sempre peguei a terra do atual vice-governador e governador em exercício. Uhum. Eles começaram lá, desde cedo, a ter deputado, vice-governador, deputado estadual, deputado federal, Sorriso a mesma coisa, Sinop a mesma coisa, Tangará da Serra a mesma coisa, e nós fomos ficando para trás. Uhum. Elegemos aí com dificuldade o Zeca e o Luizinho Magalhães, que não tiveram tempo suficiente e traquejo, de repente, suficiente para fazer algo melhor para a Primavera do Leste. Uhum. E com isso, cara, nós fomos ficando para trás. Né? Com toda a vontade que tem o primaverense, com tudo aquilo que a natureza ofereceu para a Primavera do Leste e região, né, em termos de natureza e de produção, por exemplo, facilidade para a produção, a gente está ficando para trás. Então, isso aí é um exemplo, para mim é um exemplo clássico de falta de união. Se nós tivéssemos elegido aí há 8 anos atrás um deputado estadual, 2 deputados estaduais, que tinha voto para isso, já tivesse união para isso. Sim. 4 anos atrás renovava, agora já podia estar elegendo aí de repente até um federal, um senador, ou até um governador, quem sabe. Sim. Né? E é lógico que se tiver um assunto, se tiver um valor lá, se tiver qualquer coisa para fazer, entre Primavera do Leste e Nova Mutum e Sorriso, e o cara é lá de Sinop, ele vai puxar para lá. Ele não vai trazer para cá. Eu venho de Rondonópolis e nós somos danados. Lá tem sempre 5 deputados estadual, tem 2 federal, tem senador, já teve 3 senadores, um lugar do Brasil que teve 3 senadores, governador, toda hora a gente faz a gente dá uma... Então, assim, é uma cidade parece que um pouco mais organizada, né, politicamente. E essa desorganização aqui, seja lá quem fosse o escolhido, que se vê que tem possibilidade, também não poderia se escolher um camarada que ia chegar lá e não saber o que estava fazendo, né, ou que soubesse muito pouco. Sim. Né, então, teríamos que escolher aí, teria que ter união e todo mundo baixar a bola e pensar em Primavera. Sim. E não no partido A, B e C, como tem acontecido. Ô Zé, você falou agora há pouco, né, que você está lá com a rapaziada na Câmara, né? Tá se reciclando, né? O espírito fica, né, mais jovem. Você fica, né, mais jovem, me sinto mais jovem. E eu já fui lá várias vezes, a gente já conversou muito lá. Você é assessor hoje do vereador Marcondes Martignago, um cara que eu gosto muito, gosto de graça do Marcondes, né? Um sujeito que faz as coisas, você pede, ele está sempre pronto, acessível, né? Uma qualidade imensa, enorme dele. Mas e aí, como é que é o Zé Tomon com essa carreira toda, né? Com essa autoridade de quem ajudou a construir a cidade, a história da cidade, né? E hoje lá, assessorando um vereador e no meio de todos os vereadores, como é que está lá a tua vida? Como é que você tá nesse momento da sua vida? Olha, cara, é um momento assim, um momento gratificante. O Marcondes eu conheço desde quando ele tinha 6, 7 anos de idade, que eu cruzava em frente à casa dele para ir para casa quando saía da prefeitura. Sim. Vinha, voltava, passava ali todo dia. Mas me mudei e eles foram crescendo, como cresceram meus filhos e tal, e eu acompanhei o crescimento dos meus filhos e de um ou 2 amigos mais próximos. Mas esses outros aí a gente não viu, eu fiquei muito tempo sem ver o Marcondes. E passou a eleição, na terça ou na quarta-feira, depois da eleição, ele me ligou. Eu não sei onde ele conseguiu, acho que com o meu genro, que eles são muito amigos, com alguém ele conseguiu, ele me ligou, falou, eu posso ir na sua casa falar com você? Eu disse, claro. Ele apareceu lá, eu queria que
eu preciso de um assessor e tal, você tem uma experiência, eu queria que você fosse me assessorar lá e tal. O que você acha? Eu não pensei 2 vezes. Eu nem pedi para esperar. Eu já estava há uns 6, 8 meses em casa. Só eu e a mulher. Quase que eu me divorciei. Você estava aposentado? Quase que eu me divorciei umas 8 vezes nesses 6 meses. Então é complicado. Ficar em casa sem fazer nada é o dia difícil. não passava, era um dia, a hora era cumprida, o dia era cumprido. Aí eu fui lá. E me surpreendeu, porque ele é um cara sério. Sério. Ele é um cara que leva as coisas a sério. É um cara que corre atrás de tudo que for passado para ele. Impressionante. Ele tem uma força de vontade, assim, uma vontade de resolver as coisas, aqueles problemas que vão surgindo. Ele dói nele também. Se a pessoa está com problema de saúde, eu vejo que ele fica apavorado. Ele fica como se fosse alguém, fosse alguém da família dele. Sim. Então, o Marcondes é uma grata surpresa para mim, como vereador, como legislador, tem procurado, sempre ele pede para mim, olha, tem isso, dá uma olhada nisso para mim, o que você acha de a gente fazer assim? Eu também mostro muitos caminhos, bastante coisa para ele, e com isso a gente está tendo um convívio ali, assim, era quase para ser de pai para filho, mas já está tendo um convívio de companheiro, de amigo, assim, Sim. e pessoas que se respeitam, porque eu também sempre levei as coisas muito a sério. Sim. Ainda um dia desses eu chamei a atenção dele, porque a gente faz esses encontros aí, aniversário de neto, aniversário de amigo, e sempre tem os comentários, e os comentários que eu ouço a respeito dele são comentários positivos. O negativo é só aquele da seriedade dele. Bom dia a todos, sempre o mesmo sistema fechadão. Não, ele sentou aqui, quase tirar uma rolha da garrafa de vinho para ele conversar, né? O jeitão então, dele. Essa seriedade dele. E outra coisa, pelo fato, eu acho assim, isso é dedução minha. Sim. Pelo fato dele ser parente do Sérgio, as pessoas buscam me dá mais trabalho também, né? Sim, acaba tendo mais trabalho para nós da assessoria. Sim. As pessoas procuram bastante ele em função de achar que ele resolve as coisas com mais facilidade. Sim. Isso pesa para ele também, né? Porque tem coisa que eu percebo assim que são coisas que as pessoas querem que ele faça, que ele tem dificuldade de chegar e comentar certas coisas. Mas as pessoas vão atrás. E ele, com traquejo, com jeito, ele vai... Eu gosto do jeito do Marcondes. Eu conheci ele antes de assumir, né? Eu entrevistei ele antes dele assumir e tal. E eu olhei e falei, esse menino vai dar bom na política. É um cara interessante. Hoje mesmo ele pegou o carro cedo e foi num assentamento aí, para a zona rural, lá para o lado, 80 quilômetros daqui. Olha, vou visitar aquele povo lá, que lá eu fiz isso, assim, eu vou passar lá de vez em quando. Então, ele é aquele vereador que não recebeu um voto e fica esperando para daqui 4 anos ir atrás. Ele está, assim, se responsabilizando por aquilo, pelos votos que ele recebeu e de quem ele recebeu os votos, né? Eu sei que tem associações aí, congregações de pessoas assim que votaram para ele e ele se preocupa bastante com essas pessoas que compõem. Nem todos votaram, mas ele se preocupa com o todo, né? Eu achei assim um desprendimento danado, né? Porque o que você falou aqui, você não votou nele. Você não votou. Eu tinha um genro que éramos todos para votar nele, a pedido do genro, lá atrás. Falou, esse é meu amigo de infância, a gente fazia isso na escola, estudaram junto ali no Aldo Escopel, naquele tempo tinha outro nome. Sim, né? sim. Estudamos junto ali, é uma figura assim, tal, assado, eu, ele, tá, eu fiz... E vamos votar nele e tal. A princípio era para votar nele. E aí depois, de última hora, saiu meu genro lá e tal, tem que ter dinheiro e que não sei o quê, para fazer campanha. O que o senhor acha, sogro? Eu falei, vai, você gosta. O meu genro conversa política. Quem que é o seu genro? É o Renato, da Lavanderia Primavera. Renato. Pensa num camarada que gosta de política. E aí ele fez 309 votos. Eu achei que ele fez até muito voto pelo tempo e pelo que não tinha de estrutura para trabalhar. Sim. E tal, né? Ô Zé, eu quero, caminhando para o final, eu quero te agradecer demais você vir aqui. A conversa aqui vai indo, e se deixar a gente fica aqui a semana inteira, né? E eu quero te agradecer você ter vindo aqui, bater esse papo comigo. Já te disse pessoalmente, já te disse no telefone, você tem uma história muito bonita, muito legal. Às vezes que você não se reelegeu foi porque você fez o que tinha que fazer, né? Deu a sua opinião
E isso é importante. Eu pago caro por dar opinião, né? Eu também sou igual a você. A gente, quando dá opinião, a gente não se esconde, né? É muito fácil ser um político ou ser um jornalista que se esconde, que não dá opinião. Eu pago caro até hoje e vou continuar pagando caro por dar minha opinião. Então, eu acho que sua história é muito legal. Muita gente que passou aqui falou, o Zé Tonon, e eu queria te fazer essa homenagem, trazer você aqui para a gente contar um pouco da tua história, falar um pouco da tua vida, né, como foi a construção da cidade e como você está agora. Então, obrigado mesmo por ter vindo aqui, cara. Olha, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Num veículo que alcança tanta gente, Sim. podendo me expressar. Agradeço a deferência mais uma vez, a sua amizade. Eu te conheço há poucos anos, mas o suficiente já para dizer que você é meu amigo e que eu te respeito e que admiro também a sua maneira de ser, de agir e de trabalhar. E você tem que começar a fazer seus artigos aqui, cara. Olha, e outra, eu pretendo estar muitos anos aí pela frente aqui. A hora que quiser que eu conte alguma história que eu sei, eu estou aí à disposição. Uma grande fonte. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. Gente, este foi mais um NMT Conversa aqui nos estúdios do Notícias de Mato Grosso em Primavera do Leste. E você sabe, sempre tem o próximo episódio.